Senhoras e senhores, bem-vindos ao Dissecando o Medo, podcast da HBO, para quem entende do assunto, que é o quê? Que é medo, não é? Boa noite para você, porque aqui é sempre boa noite, não interessa se você tá vendo ou ouvindo de dia, aqui é sempre boa noite. Eu sou Dani Taranha e eu não estou sozinha, não é, Osvaldo? Oi, Dani, eu sou Osvaldo e a gente tá aqui pra falar, claro, do gênero preferido, do nosso gênero preferido, devia ser o gênero preferido de todo mundo, porque é o melhor gênero do cinema, o terror. Adoramos coisas aterrorizantes, horripilantes, todo tipo de desgraça que tem por aí, mas que é ótimo de assistir. Nos outros, né? A gente gosta da ficção, deixar claro que essa desgraça fica para os outros, a gente quer só Sim, se sim. entreter, né? Para isso que a gente tá aqui. Esse é o terceiro episódio e a gente vai falar de um clássico do gênero, que é aquele filme, gente, que vocês estão assistindo e aí você vê aquela casinha no meio do nada e você fala, gente, não entra aí. O que você tá fazendo aí? Sai daí, mulher, sai daí, homem. Sim, atolados no meio do nada. Esse é o tema de hoje, né, Osvaldo? Exatamente, várias histórias de terror são sobre pessoas que vão pra lugares onde elas não deviam e não conseguem sair depois. E todo tipo de história tem isso, tem desde coisa sobrenatural a coisas mais reais, e então é um leque muito grande aí de filmes que tem pra gente conversar sobre. E esse foi só um dos temas que a gente escolheu pra falar aqui no podcast, né? Tem vários outros temas que a gente já discutiu, incluindo Sim. bruxas e assombrações, e você pode escutar as outras edições no Spotify e também no YouTube da HBO. Não se esqueça de se inscrever lá e de seguir o programa. Exatamente. Bom, já é um clássico de filme mesmo, né? Quando a gente tá assistindo e a pessoa simplesmente pega a vida e entra no lugar que não deveria, por exemplo, sei lá, um cara com uma família resolve aceitar um emprego para passar o inverno isolado, né? Coberto de neve, num hotel sinistro. Você iria, Osvaldo, para esse lugar ou não? Eu iria, A gente eu iria. Você iria? A gente tá falando do Iluminado. Não é aquilo, né? Fantasmas ou não, mas eu adoraria esse rolê de ficar um tempo Sério? num hotel, sozinho, no meio do inverno, Por quê? sem fazer muita coisa. Não sei, eu gosto. Tipo, se me deixasse lá Hum. pelo menos um aparelhozinho de DVD ali, com umas coisas pra assistir, Ah, pô, tá. suave. Mas no caso do Jack Nicholson, Iluminado, ele não tinha muito, né, muito Ele não tinha, recurso, ele ele não não tinha muito tinha. o que fazer, né? O Iluminado é talvez uma das histórias mais clássicas de gente que fica presa no meio do nada. É. E o Hotel Overlook é um lugar clássico do terror já, né? Não tem como. O Não tem. Iluminado é talvez um dos melhores filmes de terror já feitos. Pois é. E o próprio hotel já é um personagem, né. Ele não é Isso. simplesmente uma locação, ele tem uma história, ele tá vivo ali dentro. E aí você vê o personagem do Jack Nicholson enlouquecer. É isso que acontece no Iluminado, que é uma adaptação do Stanley Kubrick para o livro do Stephen King. Adaptação esta que Stephen King não gosta. Exatamente. Ele não gosta dessa adaptação do Iluminado. Ele falou que como esse livro para ele é muito pessoal, né, por conta dessa coisa do alcoolismo que o personagem passa, e a luta também que o Stephen King teve ao longo da vida com álcool e com outras drogas também. Ele falou que o que o Stanley Kubrick fez com o personagem foi deixar ele completamente monstruoso, distorcido do que é no livro, e sem redenção nenhuma, sendo que no livro você tem toda uma parte diferente. Mas eu acho, Oswaldo, que se fosse literal, né? Se a adaptação fosse igualzinha, não teria sido o sucesso que foi, porque com esse elenco, Jack Nicholson e todo o trabalho que o Kubrick fez, seria meio impossível, né? Eu acho que quando fala de adaptação, assim, principalmente de terror, porque o terror funciona de maneira bem diferente do que você tá lendo pro que você tá vendo, né? Sim, São mídias bem diferentes. E quando você fala de adaptação, acho que pra adaptar, não é só pegar o que tá no livro e passar pra tela. Você tem que saber transformar aquela história pra ela funcionar num novo meio, né? E eu acho que o Kubrick conseguiu fazer isso. Tipo, o filme pode não ser uma adaptação perfeita do livro, mas ele bate nos mesmos elementos e é um filme de terror muito bom. Ele cumpre o propósito dele ali, que é ser aterrorizante. é. E ele cria um visual bem icônico ali, é uma técnica muito bem feita, porque é o Kubrick, né? O cara era um perfeccionista
Então ele inventou algumas técnicas lá de câmera, aquela câmera que acompanha a criança no Velotrol lá andando pelo corredor. Aquilo foi tudo meio que feito ali pro filme, né? Eles pegaram tecnologias já existentes e adaptaram pra fazer os planos do jeito que eles queriam. É um filme que eu acho que ele é quase perfeito em todos os aspectos, apesar de que eu concordo um pouco com uma crítica do Stephen King que ele faz ao filme. O Opa, Jack Nicholson, você já espera que ele vá ser que ele vai ficar doidão, assim, que ele vai sair atacando a família dele logo no começo, porque é o Jack Nicholson. O Jack Nicholson é um cara conhecido por fazer papéis de gente que não bate muito bem da cabeça. ele não tem lá uma cara, né, Sim. de uma pessoa tranquila. Eu até concordo um pouco com o Stephen King nisso, de que o próprio fato deles colocarem o Jack Nicholson pra interpretar o Jack Torrance é um tipo de spoiler da trama. Mas também não vou falar que o Kubrick mandou mal, não, porque o Jack Nicholson tá muito bem no filme também. E o cara, ele manda muito Ele bem. tá muito bem. É, que você falou, né, que se a adaptação fosse mais fiel, talvez não fosse tão impactante, e foi exatamente isso que aconteceu depois quando tentaram refazer o Iluminado nos anos 90 em formato de minissérie. Uhum. E tentaram fazer muito fiel ao livro e acabou sendo mais esquecível, né? Tanto que a galera só lembra da versão do Kubrick. É, que é uma versão que, assim, é um dos grandes nomes do cinema de terror, um dos grandes filmes é o Iluminado. Aquela cena do sangue no elevador, sabe? Aquilo ali é espetacular. E aí tem uma curiosidade, porque assim, o Stanley Kubrick cogitou chamar o Robert De Niro e até o Robin Williams para fazer o papel do Jack Nicholson e também pensou assim, passou pela cabeça dele o Harrison Ford, mas ele falou que o Robert De Niro não era o psicopata suficiente, e ele achou que o Robin Williams já era muito psicopata. Aí ele achou então que o Jack Nicholson era o meio termo. Não sei se foi, né, se tá muito bem no meio termo ali, mas enfim, foi a escolha perfeita para esse papel. E aí, nesse filme, a gente tem uma criança, né, que é o Danny, que é o Isso. Dan, e ele tinha 5 anos, esse ator, quando ele gravou. E aí, tem todo o cuidado, evidentemente, para uma criança de 5 anos não ficar impactada, traumatizada. E aí, esse ator, ele disse que ele não sabia que estava fazendo um filme de terror. Ele achou que era um filme de drama. Nas cenas de que eles tinham que correr, alguma coisa assim, era um boneco em tamanho real que era usado. Ele só foi assistir o filme com 16 anos e ele falou que não achou assustador porque ele já estava nos bastidores. Então, para ele, foi tranquilo esse tipo de coisa. Devia ser pelo menos um choque ele descobrir, nossa, era pra isso que eu tava reagindo, né? Tipo, É, nossa, foi tudo isso que eu fiz? Que coisa estranha. ah, Pô, então teve. por isso que Jack Nicholson tava com um machado. É, agora tá explicado. Ele falou para mim que ia cortar lenha, mas agora eu entendi que era outra coisa. Inclusive, essa cena da porta do banheiro, eles colocaram uma madeira mais fácil, né? Mais fácil de ser quebrada para o Jack Nicholson poder quebrar. O problema é que o Jack Nicholson já tinha trabalhado como voluntário nos bombeiros, então ele tinha experiência e uma pouca de força. Então ele quebrava todas as portas, teve que fazer tudo de novo, várias cenas assim, porque ele realmente não, né, ele conseguia quebrar as portas logo de primeira. Isso é sensacional, teve várias coisas também interessantes de bastidores, né, dentro Uhum. do Iluminado, mas aí tem uma coisa interessante que aquele Here's Johnny, sabe, Sim, que ele sim. faz a hora que A ele quebra a frase porta, clássica. essa frase clássica, na verdade, foi um improviso do Jack Nicholson, porque arremetia ao The Tonight Show starring Johnny Carson, que fez muito sucesso nos Estados Unidos nos anos 60. Ele falava essa frase, e aí o Jack Nicholson colocou isso no roteiro. O Stanley Kubrick, que não entendia lufas o que estava acontecendo, queria tirar, mas ele convenceu o Stanley Kubrick de deixar no final e ficou perfeito, ninguém esquece. Aí, Oswaldo, tem uma coisa, porque assim, os fãs do Stephen King dizem que quando o Stephen King não gosta de um filme, de uma adaptação de um livro dele, o filme é ótimo. Quando ele gosta, é marromeno. E aí a gente cai aonde? Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado, o filme de 2019. Eu nem cheguei a ver se o Stephen King gostou ou não do filme do Doutor Sono. Ele gostou. Ah, Ele mas é. gostou. Mas o Mas eu não filme é sei se na bom. real. Eu gostei do filme também, tipo. O filme é bom. O filme é dirigido pelo Mike Flanagan, que pra mim é um dos diretores de terror, um dos melhores diretores de terror atuais que Sim. tem aí, trabalhando, tá fazendo um monte de filme, um monte de série, coisas muito boas. E o Doutor Sono foi
Assim, é difícil falar que é uma continuação digna do Iluminado, porque o Iluminado já tem esse status de clássico completo do terror, mas é um filme muito bom pra galera que gosta do primeiro filme. É um filme legal pros fãs, assim, porque, igual você falou que o Hotel Overlook já é um próprio personagem, e isso é curioso, né, por causa da diferença também, porque o Doutor Sono também é baseado num livro do Stephen King, que é uma continuação do livro do Iluminado, só que, claro, o filme do Doutor Sono continua o filme do Iluminado, mas o filme e o livro do Iluminado são coisas diferentes que têm finais Você tem diferentes, que e juntar tudo ali, tem que né. juntar tudo. E por causa disso, onde eu quero chegar é que no final do livro do Iluminado, spoilers talvez, mas o hotel explode no final do livro, e por isso o hotel não aparece no livro do Doutor Sono. Mas como isso não acontece no final do filme do Kubrick, eles têm a oportunidade de trazer o Hotel Overlook de volta no filme do Doutor Sono, e eu acho que, assim, é uma cena muito impactante, porque é exatamente como se um personagem do outro filme, que você não vê há muito tempo, voltasse no filme do Doutor Sono. Todas aquelas cenas do Ewan McGregor andando pelo hotel, vendo todos aqueles cenários que a gente lembra desse clássico do terror. Nossa, tudo isso eu achei maravilhoso. É muito incrível. E eles fizeram, o Mike Flanagan e a equipe dele fizeram, o Doutor Sono com um equipamento na mão ali, um tablet na mão, com imagens do iluminado para ver se estava certinho, a caracterização que eles tiveram que reconstruir, né, fazer ali, né, o tapete novo, enfim, todos os detalhes que tinha no hotel foram refeitos e aí eles andavam com um tablet para comparar, para ver se estava a mesma coisa ou não, que é para realmente ficar, perfeito, né. Não, até porque se não tivesse perfeito, com certeza ia ter uma galera que ia falar: "Não, mas espera É, aí, tá no filme do errado Iluminado esse quadro tava do outro lado. vocês erraram isso Esse negócio não aí. tava aí É não". porque fã você sabe, né, fã é doido, Pois é. não deixa o fã maluco não. E aí o Mike Flanagan falou que 3 tomadas do filme original do Kubrick foram reutilizadas em Doutor Sono, que é a cena da água e da ilha, e as 2 últimas depois do carro indo para a montanha. Então você vai ter que assistir o filme, querido ouvinte, para saber o que está acontecendo, né, aonde está isso daí, porque, para poder lembrar. Mas eu acho que quem já viu Doutor Sono, já se ligou que a cena é a mesma, eles só mudaram ali um pouco do tratamento de cor e tal. Quem não assistiu, a HBO Plus está com uma programação especial durante todo o mês de outubro, você vai conseguir ver Doutor Sono tranquilamente. E aí, o Ian McGregor, que faz o Dan, né, que é o personagem que no Iluminado ele é pequenininho, e aí em Doutor Sono ele já é um adulto que trabalha, enfim, não vamos dar muito spoiler aqui, ele falou que ele não tinha assistido o Iluminado porque ele tem medo. E aí então, ele resolveu assistir depois e, enfim, achou tudo incrível, porque é realmente muito incrível essas 2 obras do Stephen King, e ele gostou, o Stephen King, do Doutor Sono, então deixa ele quieto. Não vamos mexer em quem tá quieto, não é verdade? Que também combina com o tema, né, não mexer em quem tá quieto, É, que é então. não entrar, não ir para os Não, lugares não. assombrados no meio do E por nada. falar em lugares no meio do nada, que lembrar de Casa de Cera, hein? Vocês lembram da Casa de Cera, o filme de 2005 que tem Paris Hilton no elenco? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, quem teve essa ideia, né, de entrar nesse lugar? Pelo amor de Deus. Eu adoro Casa de Cera, que pra mim é o filme mais anos 2000 já Ele é feito, que muito. ele é tipo, ele é muito a cara dos anos 2000, do tipo, ele é um remake de um filme do Vincent Price, lá dos anos 50, né, que é também, acho que é Museu de Cera, ou A Casa de Cera mesmo, não lembro como é que ele fica, como é que é o nome dele, mas ele é um remake só de nome, né, porque a única coisa que os filmes têm em comum é que tem uma casa com figuras de cera em algum Sim. momento do filme. A história é bem diferente. E o Casa de Cera de 2005, né, que tem a Paris Hilton, ele é muito anos 2000 porque ele pega todos esses elementos do tipo, o que tava famoso ali na época? É o remake do Massacre da Serra Elétrica, essa coisa do pessoal que mora no interior, que mata gente, então ok, isso tá no filme. O que tava famoso na época? Essa coisa de câmera na mão, found footage, ok, tem uns trechinhos disso no filme também. Tem Paris Hilton, tá no E filme, estava tem o menino famosa do na época. Supernatural, tá no filme, o menino do One Tree Hill tá no filme, tudo, é muito, grita tudo anos 2000 ali. Sim. E eu não sei, eu gosto tanto disso. Eu acho que se for pra resumir a década em um filme, eu diria que Casa de Cera É esse é um filme. filme essencial, assim, né? Sim. E olha só, A Casa de Cera é estrelada pela Paris Hilton,
né, já falamos aqui, o Jared Padalecki, que é o cara do Supernatural, e o Chad Michael Murray, Oswaldo, que era o galanzinho da época, você lembra? Lembro, As pessoas adoravam o Chad esse filme foi Michael bem na Murray. época entre o Chad Michael Murray e o Jared Padalecki, né, cada galanzinho da sua época ali, que foi bem É. na hora que o Supernatural estava saindo, foi ali na transição. Se fosse um pouquinho mais tarde, o Jared Padalecki ia ser mais protagonista nesse filme. Você tem razão. E ele conta a história de jovens que vão para uma outra cidade para assistir um grande festival de futebol universitário. Aí, evidentemente, que eles decidem acampar, né, entre um dia e outro. A hora que eles acordam, dá problema no carro e aí eles vão ter que resolver isso para poder continuar a viagem. E aí eles vão parar num vilarejo, né, numa, enfim, uma microcidade que é um museu de cera, é toda feita de cera. Eles acham aquilo tudo muito bonito, porque é muito bonitinho realmente. Mas aí eles começam a ver que né, essa perfeição dos bonecos de cera tem alguma coisa por trás dessa Literalmente. história, né. É, literalmente tem alguma coisa por trás, e aí começa toda a história do filme. E antes da Paris Hilton, foram cotadas a Jennifer Connelly para fazer o papel dela e também a Kate Winslet. Olha só. Dispensaram, mas daí eles falaram: "Não, vamos trazer a Paris Hilton, por que não trazer a Paris Hilton, né?". Eu acho que é isso que eles pensaram na hora. E tem umas coisas bem legais também sobre esse filme, de bastidor também, enfim, que o antagonista do filme, ele usa uma máscara feita de cera, né, para esconder ali uma desfiguração. Coisa meio Fantasma da Ópera até, né. É, exato, só que aí ele estava lá fazendo uma cena tal, a máscara cai, e aí mostra ali a feição dele, e aí depois o filme corta, né, para um lustre no museu de cera que cai do teto, e aí fizeram essa comparação, como você bem lembrou aí, Oswaldo, do Fantasma da Ópera. Ah. Exatamente, se acertou na mosca, sem a gente combinar, isso foi totalmente orgânico. E numa das primeiras cenas da Casa de Cera, que é quando a personagem vai, enfim, olhar o lugar ali, ver o que está acontecendo, ela entra dentro do cinema da cidade, daquele vilarejo, e está passando um filme chamado O que Teria Acontecido a Baby Jane, que é um filme estrelado pela Bette Davis e a Joan Crawford. E esse filme, não é por acaso, não foi o diretor não tirou do nada da cabeça dele para colocar esse filme. É que tanto nesse filme de 62 quanto na Casa de Cera, fala sobre irmãos disfuncionais, né, relacionamentos conturbados entre irmãos. Então é por isso que ele fez a escolha, que aliás esse filme é maravilhoso, O que Teria Acontecido a Baby Jane. Se você não viu, fica essa dica aí também, porque é incrível. Clássico. Clássico. Outro clássico, Oswaldo, e esse sim a gente pode falar do tipo: "Sai dessa casa" ou "Por que que você entrou aí?", é A Morte do Demônio. Eu diria que é uma das melhores franquias do cinema, porque é tudo, é comédia, é terror, é trash, É, épico medieval, em certo momento, né, é é tudo. tudo. Nossa, eu gosto muito. E falando nesse tema, né, de presos no meio do nada, eu acho que o Evil Dead é realmente um filme muito importante, né, uma franquia importante, porque se tem esse clichê do terror que todo mundo conhece hoje em dia, da cabana no meio da floresta, que os jovens vão lá e acontece alguma coisa ruim com eles, isso veio praticamente do Evil Dead. Evil Dead, se não criou, popularizou esse clichê. Evil Dead é Eu maravilhoso. acho que é uma franquia com uma história bem engraçada, assim, né, porque o Sam Raimi foi o diretor que criou tudo, né, criou o Evil Dead. O primeiro filme foi basicamente um projeto, não é nem projeto de faculdade, foi só uma coisa que eles queriam fazer, assim, tipo, 3 amigos, né, que é o Sam Raimi, o produtor Rob Tappert e o Bruce Campbell, que é o ator principal, né. "Vamos fazer um filme, tô com tempo livre, vamos fazer um filme". Não, eles É isso. estudavam cinema, né, tipo, mas eles falaram: "Ah, não, vamos fazer esse filme aqui, vamos fazer nosso primeiro longa". Aí alugaram essa casa, fizeram um negócio bem, sem orçamento nenhum, bem trash mesmo. Do tipo, na metade da gravação todo mundo foi embora, deixaram, tipo, 5 pessoas pra terminar o filme sozinhos. O negócio é sensacional. E eles conseguiram fazer um clássico do terror disso. Pois é. E aí, quando eles foram fazer o segundo, eles falaram: "Olha, agora que a gente tem um orçamento, vamos fazer o mesmo filme, só que melhor". E aí, o segundo filme é o primeiro filme de novo, só que melhor, com mais Sim. efeitos. E pra mim, eu sempre falo, e quando alguém me pergunta, tipo, o que que é um filme trash? Eu falo, cara, Evil Dead 2 é a trasheira perfeita, porque
mostra que o filme trash não é só aquele filme É, que ele é o tão ruim que é bom. Às vezes sim, o filme é calculado pra ser o trash. O trash pode ser uma estética. sim. E Evil Dead 2 pra mim é a bíblia do trash. O que eu acho engraçado de Evil Dead é que no Brasil o primeiro veio como Evil Dead, o segundo e o terceiro como Uma Noite Alucinante. E aí você acha que são filmes diferentes, mas na verdade não são, né. Eu não sei por que que É. trocaram o nome dos filmes aqui no Brasil, mas tudo bem, faz Quanto parte. mais título tem, melhor, né? É, então, tá tudo certo. E aí, assim, o que eu achei incrível é que, é como você falou, o primeiro Evil Dead, ele tem essa trecheira maravilhosa, né, esses elementos de comédia e de ser aquele tosco que a gente gosta. O remake, esse de 2013, ele não tem esse negócio de comédia não, viu gente? O bicho ali pega, É. viu? É terror daqueles que você se segurar na cadeira, tem classificação etária de 18 anos, é realmente uma outra versão, de Evil Dead que eu acho tão boa quanto a original, não sei sua opinião, Osvaldo. Eu gosto bastante dele. Eu acho que ele é tipo. Ele é um outro. Igual o Casa de Cera de 2005, ele é meio que um produto da sua época também, né? Sim, Porque ele veio nessa onda dos filmes mais brutais dos anos 2000, que tinham mais gore, tinha mais sangue, uhum, mais cena de morte, assim, coisa mais pesada. E ele foi uma boa interpretação, assim, no que acontece no primeiro filme, só que mudando os elementos, fazendo uma coisa mais sombria. E sim, eu acho que o remake, principalmente esses remakes anos 2000, tipo Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13, a galera não gosta muito. E a galera começou a associar remake a filme ruim. sim, Mas não, tem remakes que são muito bons. Eu acho que o Evil Dead é um desses remakes é. bons que ele tem a própria personalidade. Ele tem uns visuais muito bons no filme. Todo aquele final muito estilizado, com Sim, chuva de sangue. maravilhoso. É uma parada assim. E tem um exagero que não é tanto pela comédia, mas é um exagero ali que funciona. Cabe no filme, né, é um exagero que Que cabe no filme, cabe assim. na É o estética do exagero filme. mais pro sombrio, assim, pra essa, É. essa coisa, tipo, tem sangue pra todo lado, mas não é trash, ele consegue fazer uma coisa mais tensa. E a atriz principal falou que sofreu bastante nas gravações da morte do demônio, porque como não tem muito efeito especial, tudo na maquiagem, na raça mesmo, que foi feita a coisa, ela falou que foi a pior experiência, a pior e a melhor experiência da vida dela, né, passar por tudo que ela passou, nesse filme. E aí a gente tem também a clássica cena, né, que você vê ali o grupo de jovens indo passar, 2 dias numa cabana, no meio do nada, e ali você olha a cara da cabana e aí você pensa: por que entrar aí?", não é? Por que entrar aí? Aí eles entram, mas tem o porquê que eles entram, né, a casa da família e tal, não sei o quê. Não, eu gosto do de 2013, porque eu acho que a justificativa deles estarem nessa cabana e não irem embora é melhor ainda, porque no original era só tipo, vamos passar as férias nessa cabana caindo aos pedaços no meio do mato, mas que, assim, não faz muito sentido, mas combina com o estilo do filme, né? Essa coisa trash, é isso, não tem muita justificativa. Mas o filme de 2013 faz uma justificativa diferente, uma coisa legal, que é a protagonista tá ela ser uma viciada em drogas que tá querendo parar, então eles levam ela pra lá pra parar, tipo, na raça, né, tipo, fazer uma e É, aí fazer uma abstinência ali, né, tratar ali essa. é. E aí o pessoal, quando ela começa a ver os espíritos, a galera acha que é crise de abstinência, quando na verdade Esse aqui é o problema. E aí ela acha um livro, né, ela não, as pessoas ali da casa acham um livro, e aí vem outra dica aqui para você, se por acaso você cair, tá lá, quer passar o fim de semana em algum lugar, achou a casa sinistra, não vai, primeira dica. Já que você resolveu ir, porque era mais barata, é o que você tinha R$ 2 no bolso, é o que dá para fazer, tudo bem. Chegou lá, se você achou um livro no porão, meio estranho, es não abra. escrito em latim ou alguma outra Escrito em língua latim, não abra. morta. Se por a é, se por acaso você não se controla e quer abrir o livro, não leia em voz alta o que está escrito ali. Você pode estar invocando alguma coisa, gente. A gente aprendeu isso aonde? Na morte do demônio, Sim, né, sim. Oswaldo? Não faça isso, não faça O que é isso. E até aí eu é mar engraçado, porque virou Pode falar. paródia até, né, virou, É, essa coisa dos personagens irem lá e fazerem a coisa que traz a maldição. Agora, hoje em dia, acho que nem tem nenhum filme que faz isso sério, virou só, tipo, coisa realmente
de paródia, mas que funciona no Morte do Demônio. Inclusive, até faço piada que o Morte do Demônio de 2013 tem aquele personagem lá do professor que abre o livro e ele se dá um trabalho imenso pra abrir aquele livro, porque quando ele encontra o livro tá cercado de todo tipo de coisa, tem arame farpado, tem cadeado, tem Arame tudo. E o cara, tipo, não entendeu o que aquilo significava. Falou: "Ah, não tem problema não, vamos abrir esse negócio aqui". eu vou abrir, eu vou abrir. Eu tô curioso, eu vou abrir. E aí né, deu no que deu dentro desse filme. E o Evil Dead virou uma franquia não só de filmes, mas também virou série, Uhum. virou videogame, história em quadrinho, musical e, enfim, outras coisas maravilhosas. Vamos fazer aqui uma menção honrosa a Ash versus Evil Dead, que é a série que é sensacional essa série. É muito boa também, quem não viu, fica essa dica. E não esqueça o seguinte: você pode acompanhar o Dissecando o Medo e todos os podcasts da HBO no Spotify e também no canal da HBO no YouTube, tá? É só se inscrever para não perder nenhum episódio. E aí, Oswaldo, chegamos num ponto que é o seguinte: a gente já falou de coisas sobrenaturais que acontecem dentro de casas, né? Sim. Iluminado, Doutor Sono, a morte do demônio. E quando o problema não é sobrenatural, e quando o problema é o ser humano, aí É. eu acho que é pior, sabia? Eu acho Será? que é mais tenso. Ah, eu acho, Depende, porque assim, depende. você sempre pode pôr a culpa no vento quando você vê um vulto em casa. Você pode pôr a culpa na árvore que balança, o vento balançou a árvore, você fala: "Não, é a árvore que balançou, aí eu vi esse negócio estranho na janela, não é um fantasma". Agora, quando é um psicopata ou vários psicopatas, aí você não tem como, né, Não. como fugir, que é o caso, por exemplo, dos Estranhos, Isso, filme é. de 2008 com a Liv Tyler, né. Eu acho legal isso, porque esses filmes da galera isolada no meio do nada, presa numa casa, geralmente, tem isso, né, ou é sobrenatural ou é alguma coisa real, todo filme de terror é assim, mas tem esse elemento do tipo, às vezes o perigo tá dentro da casa junto com eles, às vezes o perigo vem de fora. E quando o perigo tá dentro da casa, geralmente ele é sobrenatural, uma coisa que já estava lá antes, né, que é o diário lá, o livro do Evil Dead ou os fantasmas do Iluminado. Mas quando o perigo vem de fora, geralmente ele é são os humanos, né, são os psicopatas que estão lá querendo entrar. Os É. Estranhos eu não sei, eu gosto desse filme também, acho que é um filme bem tenso. Eu lembro que eu assisti esse filme adolescente, eu e um amigo sozinhos em casa assistindo Os Estranhos na TV e não é, tipo, numa casa isolada, assim, lá no interior e tal. Então foi uma experiência quase um 4D ali. Foi um filme tenso, assim. Você assistiu olhando para o lado, né. Você trancou a porta? Tranca de novo a porta, vê se a janela tá aberta, né, você fica, tipo, meio tenso naquele momento. Sim, sim, foi uma das experiências de filme mais tensas que eu tive, assim, justamente também por eu assistir, bem jovem, assim, antes de conhecer tanto o mundo do terror, mas é um filme tenso no geral. Eu fiquei bem impressionada com esse filme, ele é bem violento, mostra um casal que é aterrorizado, né, eles estão numa casa de veraneio, e eles são aterrorizados por 3 assassinos mascarados, e aí começa toda a história do filme que, dizem que foi baseado em fatos reais. Na verdade, o diretor, o Brian Bertino, ele falou que ele se inspirou, nos assassinatos de 69 cometidos pelo Charles Manson, né, pelo culto ali, enfim, aquela coisa horrorosa que o Charles Manson, fez. E a Liv Tyler falou que o final do filme possuía muito mais interação e diálogos entre as vítimas e os vilões, só que isso foi cortado do roteiro justamente para deixar um mistério mais assustador, né, não revelar tanto, a gente fica mais preocupado querendo saber o que vai acontecer, quem que é aquilo ali, o que é. Eu acho que é muito bom isso que eles criam, porque são vilões humanos, são psicopatas ali, mas eles não têm humanidade. Você nem vê o rosto deles no filme direito. Acho que vê de relance, talvez, em uma cena ou outra, mas eles estão sempre usando máscara e eles mal têm fala. E isso funciona, assim, porque cria essa quase uma entidade com É. esses personagens, né, tipo, e eles se movem no filme como se fossem assombrações. Tem cenas muito tensas que são os personagens andando e você vê o cara mascarado lá atrás, acompanhando lentamente o personagem não vê que ele tá ali atrás, mas você tá vendo. E aí vem daí a tensão do filme. Eu gosto bastante disso. Essa questão da máscara, você não saber quem tá atrás, é aterrorizante, né.
É aterrorizante. Uhum. Inclusive, existe até um estudo, assim, de psicólogos que dizem que essa questão, por exemplo, das pessoas que têm medo de palhaço, entra um pouco disso, porque a pessoa está escondendo quem ela é de verdade. Então você tem essa dúvida, né, de quem que está ali. E isso incomoda muita gente. E a questão do mascarado cai nesse lance também. Tipo, você não sabe o que está acontecendo, então isso deixa ainda mais tenso, como se não bastasse a pessoa entrar na tua casa, né. Mas isso piora ainda mais essa tensão, né, piora ainda mais o cenário todo ali com assassinos. Porque o ser humano quando quer ser ruim é, né. Eu acho engraçado isso, porque acho que uma vez já me perguntaram isso também, né, falaram: "Ah, mas se você acordar de noite no meio da sua casa e ver um cara mascarado, você não vai ficar com medo?" Eu falei: "Olha, se eu acordar de noite no meio da minha casa e ver qualquer pessoa ali que não devia estar, eu ia ficar com medo. Se eu acordar de noite no meio da minha casa e ver a Margot Robbie no meu corredor, eu ia falar: "Caralho, que" Qualquer não, se eu moro sozinha, se eu acordar e ver alguém, pra mim já foi, eu já Exatamente, era, tipo, já entendeu? Já tá errado, não é, importa quem seja a pessoa, já tá errado pra mim. Não tenho que conversar. é. E outra produção que mostra o quanto o ser humano é bem pior que os fantasmas, Oswaldo, é Lovecraft Country, né, a série produzida pelo Jordan Peele e J.J. Abrams, que falamos inclusive no primeiro episódio desse podcast. É um terror, ficção científica, fantasia, são 10 episódios, e ali o racismo é o grande vilão da história, né, como se não fosse até hoje, né. Sim, sim. Uma série muito boa, né, vale a pena a gente falar dela de novo, mas o primeiro episódio é o episódio sobre bruxaria, a gente focou mais nesse aspecto de feitiçaria dela, mas ela também encaixa no tema de hoje, que é Presos no Meio do Nada, justamente pelos primeiros episódios da série, que são sobre essa jornada, né, essa viagem que os personagens estão fazendo, que a maioria dos filmes de gente presa no meio do nada começa com uma viagem de carro, uma viagem de van, alguma coisa É, assim. Mas eles fazem essa viagem, acabam nesse lugar bem ali pro interior do norte dos Estados Unidos, e o segundo episódio, né, no final do primeiro, no segundo episódio, eles acabam nessa mansão esquisita que é no meio do nada e que claramente as pessoas que estão ali estão escondendo alguma coisa dos é. protagonistas, né? E não e a gente não sabe bem o que que é, tá rolando um tipo de lavagem cerebral, eles esquecem algumas coisas que aconteceram, tem criaturas que moram ali nas redondezas, então realmente é um filme de preso no meio do nada, uma série, né, não é um filme, mas é uma série de presos no meio do nada com coisas esquisitas ali. Realmente, Lovecraft Country é uma série sensacional da HBO. Aliás, a HBO Plus tá com uma programação especial de terror agora nesse mês de outubro, então eu, se fosse você, aproveitava, até porque tem Massacre da Serra Elétrica 3, Oswaldo. Tem. Massacre da Serra Elétrica, esse clássico de Final Girls, não é? O pai do slasher, avô do slasher, a franquia do Massacre da Serra Elétrica. Exatamente. Que basicamente conta a história de uma família completamente maluca, de um assassino desfigurado que usa uma máscara de pele humana e de jovens que se perdem, próximo à residência dessa família e acabam sendo o quê? Devorados literalmente por essa família um tanto quanto disfuncional, né, que para eles funciona, mas para assim, completamente fora da casinha. E é um clássico, né, Oswaldo, o Massacre da Serra Elétrica. Sim, sim. Eu faço essa piada que o Massacre da Serra Elétrica, tem, sei lá, uns 8 filmes da franquia, e todos eles começam com um grupo de jovens É. fazendo uma viagem por uma estrada rural isolada no meio do Texas, onde eles decidem parar em algum canto. Às vezes eles param por necessidade, mas sempre acaba num momento em que eles falam: "Nossa, que casa esquisita é essa aqui, parece abandonada, vamos entrar pra ver o que que Vamos tem?" entrar, vamos Sempre: "Ó, entrar. vamos entrar, né, vamos ver, e qual é o pior que pode acontecer?" O pior que pode acontecer é aparecer o Brutamonte com a máscara, uma marreta É. numa mão, a motosserra na outra e um abraço. Pior coisa que pode acontecer é aparecer o Leatherface. É isso que pode acontecer. Se não tem coisa pior que isso, a gente não sabe o que que pode Mas acontecer. o primeiro filme da saga é dirigido pelo Tobe Hooper e foi um filme que revolucionou o terror quando saiu, porque hoje em dia a galera vê e fala: "Ah, tipo, não mostra tanta coisa, não tem tanto sangue, não é tão gráfico assim", mas pra época ele foi um filme que, mesmo ele não mostrando muita coisa, ele foi um filme bem sujo, né, ele é um filme cru,
Um filme que você vê aquilo, parece um documentário esquisito dos Sim, anos 70, ele tem uma coisa meio realista. Eu acho que por causa disso ele foi bastante chocante quando ele saiu. É um daquele tipo de filme que você assiste e parece que você tá vendo uma coisa proibida, que não era pra você estar vendo. E claro, né, tipo, ele na verdade ficou bastante tempo sem ter uma sequência. O filme 2 foi sair nos anos 80, que foi um filme que não tinha muito a ver com o primeiro, foi um filme mais trecheira mesmo, com um duelo de motosserra e tudo mais. O 3 foi o que retornou às raízes da franquia, né? Voltou essa coisa do casal jovem se perde na estrada e vai parar nesse lugar assim no Texas, vão pegar um atalho e acabam sendo perseguidos gente. por uma família de psicopata. E o 3 foi um filme que ele tentou a história dele é que o 3 ele acho que Massacre da Serra Elétrica estava pulando de produtora para produtora, Sim, e o 3 foi quando ele parou na New Line. A New Line que produzia os filmes da Hora do Pesadelo e tinha lá o Fred Krueger como figura central, e foi a New Line que decidiu, vamos tentar transformar o Leatherface como a figura central dessa franquia, e por isso o nome do filme acabou saindo lá na gringa como Leatherface, né, Massacre da Serra Elétrica 3. é verdade. E aí tem algumas curiosidades sobre o Massacre da Serra Elétrica, porque a atriz, que é a Scream Queen de todos os tempos, digamos assim, muitos consideram ela se machucou de verdade nas produções do primeiro filme, né, na produção do primeiro filme, porque eles não tinham grana para fazer, eles filmaram super rápido, e aí teve muita coisa ali que, coitada, ela se cortou de verdade, se machucou de verdade, se arranhou, justamente porque não tinha muito efeito especial, vai na raça, meu bem, vai, e foi na raça. Efeito especial real desse filme, né? Pois É é. o 4D, é o 4D que a gente estava falando, é o 4D. E tem algumas curiosidades também, porque o Leatherface, ele foi dentre as outras inspirações, né, o diretor falou que, ele se inspirou nos crimes e no assassino, no Ed Gein, Uhum. que é um cara que faleceu em 84. O Ed Gein era uma pessoa extremamente perturbada, ele matou 3 pessoas, se eu não me engano. Não, ele foi condenado por matar 2 pessoas, foi suspeito, né, de desaparecer com outras 5, e ele também roubava túmulos e construía troféus com peles e ossos de suas vítimas e também de coisas que ele roubava no cemitério. E aí, quando entraram na casa do Ed Gein, viram cadeira feita com pele humana, abajur feito com pele humana, coisas na geladeira que teoricamente ele consumia, né, partes do corpo humano ali, e ali então que chegaram, isso chegou a inspirar então para fazer esse personagem, o Leatherface. E o ator principal, o primeiro ator que viveu o É Leatherface, que é o o Gunnar Gunnar Hansen. Hansen. Exatamente. Ele falou que ele teve a liberdade do diretor para criar esse personagem, então ele teve a ideia de fazer o Leatherface como um deficiente mental, que não aprendeu nem a falar direito, realmente uma pessoa que não tinha só uma deficiência mental, mas cognitiva, e enfim, numa família completamente desestruturada que gerou, né, fez ele se tornar o que ele se tornou quando adulto. E aí, no Massacre da Serra Elétrica 3, ele era para ser muito mais violento, só que aí o filme foi, cortado, né, foram Sim, tiradas sim. algumas cenas desse filme, até também porque eles querem essa coisa da classificação etária um pouco mais baixa, né, para as pessoas, para mais gente conseguir ir ao cinema assistir e tal. Então, geralmente é por isso que eles fazem isso, no cinema. E esse filme é o único filme da franquia que não foi filmado no Texas, apesar Curiosamente, né? de, Falou que foi curiosamente, Califórnia? é. Sempre é Califórnia, né? Sempre a Califórnia. Mais Então, perto do eles estúdio. arrumaram ali um cenário e falou: "Meu, vai ser aqui mesmo. A gente falar que é Texas, ninguém vai achar que não é. O que eu Tá gosto tudo desse, o que eu certo". gosto desse 3 também é que ele tem um elenco bem variado, assim, tem um elenco legal, Sim. principalmente o Viggo Mortensen fazendo um dos irmãos do Leatherface, que Cara, Viggo Mortensen pois começo de é. carreira antes do Senhor dos Anéis, e eu gosto dos filmes do Massacre da Serra Elétrica que o Leatherface, apesar de ser o assassino principal, ele nunca é o único, e sempre tem algum outro Não. membro da família dele que é quase um vilão tão importante quanto ele no filme. Sim. No filme 3 é o Tex, interpretado pelo Viggo Mortensen,
E o filme 3 também tem o Ken Foree, que é um ator veterano de filmes de terror. Ele fez o Madrugada dos Mortos original do Jorge Romero, mas que eu sempre lembro como o pai do Kenan e Kel. Mas ele também tá nesse filme, ele faz um cara meio desses... esses caras que ficam se preparando pro fim do mundo, né? Esses caras que ficam... são especialistas em sobrevivência. E ele acaba ajudando o casal. Achando que vai acontecer. Achando que vai acontecer alguma coisa. Bem, aconteceu, ele encontrou o Leatherface, né? Mas aí ele usa as habilidades dele pra ajudar o casal protagonista que encontra essa família. E eu sempre fico pensando, Oswaldo, com esses filmes tipo Leatherface mesmo, né? Dessas famílias e tal. Não tem ninguém ali, gente, pra investigar? Aí a gente já saindo da ficção e indo pra realidade, né? Você fala, poxa vida, mas não tem um policial. Cadê o FBI nessas horas, gente? Para invadir aquela casa, né? Para dar um jeito naquele povo. Cadê esse povo? E aí a gente aprende algumas lições nesse podcast de hoje, nesse episódio do Dissecando o Medo, que é, primeiro, vai alugar uma casa, tá barata demais? Aí tem. Tem. Entendeu? Tem. Pode ter o quê? Pode ter um livro no porão do capeta, o capeta pode estar habitando aquela residência, entendeu? Pode ficar no meio do nada, perto de algum psicopata, de gente louca. Então, você não tá barato à toa. Às vezes, o barato sai caro, mas faz você pagar um pouco mais caro e ficar num lugarzinho, né? Um pouco mais seguro. A lição pode ser, se você vai passar férias em algum lugar isolado no meio do nada, sempre tenha pelo menos 2 planos de escape. Que o primeiro vai dar errado. O primeiro vai dar errado, então você tem que ter um segundo. Primeiro sempre dá errado. Na dúvida, leva um porrete e uma água benta, porque aí o que vier, você taca, entendeu? É sobrenatural, você taca ali uma água benta, leva um crucifixo para ajudar, não sei o quê. Se é algum bandido, alguma coisa, um psicopata, você já dá com o porrete na cabeça. Sei lá. Fica também essa dica para você aproveitar. Outra coisa também. E tem um atalho, meu bem, não pega atalho. Ninguém pega atalho. Sabe quem pega atalho? Quem vai morrer em filme de terror. Quem morre em filme de terror é porque pegou o atalho. Todos eles, se não tivessem pego o atalho, estavam vivinhos da Silva até hoje. Então fica aí essa lição pra você. Já dizia o ditado, se atalho fosse bom, seria o caminho principal, não seria atalho. Obrigado, Oswaldo. Olha que frase maravilhosa, gente. Se atalho fosse bom, seria o caminho principal. E é com essa frase incrível que a gente encerra o Dissecando Medo. Obrigada a você que chegou até aqui e curtiu. E segue a gente no Spotify e também no YouTube. Na semana que vem, a gente está de volta com mais um episódio do podcast da HBO Dissecando Medo, né, Oswaldo? Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai falar sobre o que mais, né, que a gente pode desenvolver, sobre o capeta, porque é o que tem, é o capeta. Semana que vem é o capiroto, é o cramunhão, tem vários nomes, né? Cramunhão, vários. Capiroto, demônio, aquele que não pode ser mencionado. Mas que vai ser mencionado. Mas que vai ser bastante. Eu tô com um pouco de medo agora. Talvez eu precise chamar um padre. Vamos fazer isso, Oswaldo. Deixa eu pegar meu celular aqui, vamos ligar. Eu conheço um ótimo. Conheço uma benzedeira boa também. Essa daí vai ser boa pra gente.